Bem-vindo à nossa aula número 7, cujo assunto será ordenamento. Seja uma lista qualquer, imagine aí uma lista qualquer, não ordenada, quer dizer, os números aqui estão, as letras, os caracteres, os textos, seja o que for, seja qual for o conteúdo dessa lista, imagine essa lista de uma forma não ordenada. Então, qual seria o procedimento para colocá-la em ordem? Ordenar uma lista significa criar uma lista A', no caso, com os mesmos valores originais da lista A, de tal forma que os elementos posteriores sejam sempre maiores, se for ordem crescente, obviamente, do que os elementos anteriores. Então, a índice I mais 1, 2, seria maior sempre do que o A1. O AN sempre maior do que o AN menos 1 para uma lista de ordem crescente. Para a ordem decrescente, a regra é que o posterior seja sempre menor do que o anterior. Essa é a regra de ordenamento decrescente. Mas vamos trabalhar aqui o ordenamento crescente. Enquanto que o ordenamento decrescente fica aí com uma pequena modificação que você possa fazer em qualquer dos algoritmos que foi aqui mostrado. Sempre que você for fazer o teste, você, ao invés de fazer se o teste é menor, você faz se o teste é maior ou vice-versa. Então essa é uma forma de você inverter a operação de ordenamento crescente para ordenamento decrescente. Nós vamos ver aqui 4 mais 2 métodos, quer dizer, nós vamos estudar com detalhes 4 métodos, vamos citar mais 2. E vamos citar com detalhes um pouco, esses dois com detalhes, mas existem pelo menos uns 30 métodos de ordenamento, que a gente pode pelo menos dizer aqui o nome deles. Quais são esses métodos então? Então o primeiro método seria o método da seleção, o segundo, inserção, selection, sort, inserção, borbulhamento, também conhecido como bubble sort, classificação rápida, conhecida como quick sort, merge sort, que é a classificação por intercalação, e o shell sort. Então nós vamos ver rapidamente esses 3 métodos acima, são métodos iterativos, e esses 3 métodos de baixo utilizam a recursividade, a recorrência ou a recursão, como queira. Então vamos em frente. O primeiro método que nós vamos ver é o método da seleção. O método da seleção consiste em pesquisar em uma lista o menor elemento e trazer esse elemento para a primeira posição. A seguir, nós repetimos para a segunda, para a terceira, até a última posição da lista, e assim nós teremos a mesma ordenada. Então seja a lista aqui A, 7, 3, 1, 4, 5. Então, se nós fizermos uma pesquisa, para colocar aqui na primeira posição, nós fizemos uma pesquisa em todos os elementos da lista, isso nós já sabemos fazer, nós vamos verificar que o resultado, o elemento, é o número 1. Então nós estamos querendo determinar quem vai estar na primeira posição e descobrimos que o resultado é o elemento número 1 por ser o menor da lista. O que nós fazemos então no passo 2? Nós trocamos as posições, fazemos um swap entre a posição 2 e a posição 0. Então o 1 passou para a posição 0 e o 7 passou para a posição 2. No passo 3, nós vamos para a posição 1 da lista, nós vamos calcular qual é o elemento que nós vamos colocar na posição 1. Então, fazendo uma pesquisa, nós descobrimos que, na realidade, o menor elemento já está na posição 1. No passo 4, nós mantemos o valor do elemento, que já está na posição correta. Então não temos mais, encontramos que o menor elemento da lista remanescente, ou seja, daqui para cá, era o elemento 3, ele já está na posição que nós estamos calculando, então não há o que fazer. Então nós atualizamos a posição a ser calculada, quer dizer, deslocamos de 1, a próxima posição a ser calculada é a posição 2 da lista, e a seguir nós fazemos uma pesquisa na lista remanescente entre os 7, 4 e 5, qual deles seria o menor elemento. Encontramos o menor elemento, que é o elemento, são 3, o elemento 4. Bom, e nós, então, intercambiamos os valores, passamos o 4 para cá e o 7 para a posição 3. Em seguida, nós atualizamos o valor da posição a ser calculada, vai ser o penúltimo valor. Verificamos na lista remanescente, que são os dois números, 7 e 5, qual deles é o menor. Trocamos, a posição, no passo 8 nós trocamos, porque o elemento que estava na posição posterior era exatamente o menor elemento.
Quando chegamos à penúltima posição e intercambiamos, nós atualizamos o valor para a última posição, mas não haverá elementos remanescentes. Não havendo elementos remanescentes, a nossa lista estará ordenada e o nosso algoritmo chegou ao final, né? Então isso aí está implementado no nosso programa 39, que nós vamos ver agora. Bom, então aqui no nosso programa número 39, nós temos aqui algumas pequenas modificações em relação aos programas anteriores. A primeira coisa é que nós vamos importar um pacote chamado DateTime. Então, dentro desse pacote, nós nos interessamos apenas por uma das funcionalidades dele, chamada DateTime, que está dentro do pacote DateTime. Isso no Python é feito da seguinte forma: eu coloco from, do pacote original, import a biblioteca específica que eu quero, no caso, o objeto específico, ou a classe específica que eu quero. No caso, eu quero a classe DateTime, que está dentro de DateTime. Então, vamos aqui importar o pacote DateTime. A primeira coisa que nós vamos fazer no nosso programa é receber, me permita comentar isso aqui por um momento, é receber uma lista a ser ordenada. Então essa lista a ser ordenada, ela vai ser colocada na variável A, né? Nós vamos ignorar esses comentários por um momento, e vamos aqui, antes de começar o procedimento de classificação, nós vamos criar uma variável início e vamos colocar nela a hora atual do sistema, para que a gente possa medir o tempo que o computador gastou para fazer essa operação. A seguir, nós vamos entrar no nosso algoritmo de classificação. Ele é muito simples, está aqui, olha, custa apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, né? Nosso programa tem apenas 7 linhas. Então, o que ele faz? Ele faz uma variável i, variar até o valor do comprimento da matriz A, do vetor A, a lista A. Depois ele guarda o primeiro elemento dessa matriz, ou seja, a posição do primeiro elemento da matriz, que é exatamente, ele guarda na variável chamada pos menor. Então, pos underline menor vai guardar o primeiro elemento, ou o elemento da iteração atual, porque vocês observem bem que o i vai mudar de valor de 0 até o comprimento da matriz. Então, para cada valor de i, ele vai guardar a posição do menor como sendo para o valor de i. A seguir, ele vai criar uma variável j. Essa variável j aqui vai variar no valor de i mais 1, ou seja, se o i for 0, o j começa com 1, se o i for 1, o j começa com 2. Ele começa com exatamente a primeira posição após o i. E variando também até o comprimento de a. Ora, então o que ele faz lá? Ele verifica se o a índice, a posição do menor, né, é maior do que o a índice j, ou seja, essa posição do menor é exatamente onde eu estou querendo, né, inserir o meu elemento. Então eu verifico se essa posição é maior do que o j que está lá na frente. Se for, então a real posição do menor não é o i. Se isso acontecer, não é o i, a real posição do menor é o j. Então é isso que esse laço interno faz. Ele simplesmente verifica qual é a posição do menor elemento, como nós tínhamos feito no algoritmo lá na transparência. Bom, a seguir, ele intercambia os valores de AI, né, e a posição do menor, que é o AJ. Então ele guarda o AI no valor temporário, ele guarda a posição menor como sendo o valor temporário que ele guardou. Então assim ele intercambiou os valores de AI e AJ. Terminou o laço, isso aqui é suficiente para ordenar minha lista. Terminada essa tarefa aqui, ele vai calcular a hora exata do fim, incluindo horas, minutos, dias, horas, minutos, segundos, nanosegundos, aliás, microsegundos, assim por diante. Vai calcular a duração é o fim menos o início, obviamente. Essa duração é um objeto da classe Python, que nós vamos ver depois, no curso mais na frente, que é o delta time. Bom, e a seguir ele imprime a lista ordenada. Imprimiu a lista ordenada, a lista agora já está ordenada. Depois ele imprime, feito em duração, pontos segundos, quer dizer,
quantos segundos e quantos microsegundos ele vai levar para executar essa tarefa. Então vamos executar para ver se funciona. Então vamos aqui executar nosso programa número 39. A primeira coisa que ele faz é perguntar a lista a ser ordenada. Vamos colocar uma lista qualquer, valores quaisquer. 2 e 4, 5, 6, 7. Vou botar uma coisa aqui meio maluca, né? Menos 7, 0, assim, vou botar aqui uma lista e vamos ver. Bom, ele imediatamente responde e já coloca a lista na forma ordenada, menor na frente e a ordem. Ele fez isso em 634 microsegundos, né? Foi isso o tempo. Está lá o resultado do nosso print. 0 segundos, 634 microsegundos. 0.000634 segundos na realidade, né? Ok, está funcionando. Se nós quisermos botar esse computador para trabalhar um pouquinho mais, nós podemos fazer uma pequena modificação nele. Essa modificação que eu tinha apagado inicialmente. Vamos aumentar o tamanho dessa matriz aqui. Ao invés de pedir do teclado, vamos gerar, certo? Vamos gerar uma matriz A, ou um vetor A, como queira. Vou botar um comprimento aqui L, que eu chamei aqui de 5.000. Vamos botar um comprimento L aqui, vamos botar 1.000, né? Vamos botar 5.000, não vamos exagerar. E vamos criar um laço para preencher essa matriz A com 1.000 números, né, na ordem inversa, ou seja, nós vamos colocar o 1000 depois do 999, 998, na ordem inversa. E vamos ver se ele é rápido o suficiente, ou quanto tempo ele leva para classificar a lista por seleção, uma lista de 1.000 números na ordem inversa. Vamos lá, vamos executar. Está aí a nossa lista já ordenada, a resposta foi rápida. E ele executou isso em 209 milissegundos, ou 209.313 microsegundos. Ele não fez, nem chegou nem a meio segundo para executar essa lista com 1.000 números. Então significa que 1.000 números é muito pouco ainda para esse computador. Vamos mudar aqui, vamos botar os 5.000 números que a gente tinha previsto inicialmente. Então 5.000 números. Vamos ver se o nosso MacBook é rápido mesmo, né? Então vamos com 5.000 números. Opa, agora ele vai demorar um pouquinho mais, né? Dá pra gente pensar. Opa, saiu a resposta. Ele fez em 5 segundos, 593 segundos, ou 5 segundos em 96.000 microsegundos, como queira. Bom, e aí já dá pra ver que nosso algoritmo funciona para valores até razoáveis. Ele tem uma certa velocidade, ele permite a gente fazer uma certa velocidade. O nosso próximo método de ordenamento é o ordenamento por inserção. A ideia básica do ordenamento por inserção é a seguinte: você vai atravessar a lista, né? Vamos pesquisar elemento por elemento na lista, da esquerda para a direita, mantendo o lado esquerdo ordenado. E, à medida que nós fazemos isso, nós mantemos esse lado esquerdo ordenado, inserindo o próximo elemento a ser pesquisado na posição correta dentro dessa lista, desse lado esquerdo ordenado. É assim que funciona, e é por isso que o método é chamado de inserção. Quer dizer, eu vou inserir em uma lista já ordenada do lado esquerdo um novo elemento. É assim que funciona. Bom, então como é que nós fazemos? No primeiro passo da lista, dada a lista aqui não ordenada, de exemplo que nós estamos usando como exemplo, o primeiro passo é posicionar a posição a ser calculada, que eu vou chamar aqui de chave. Então essa aqui é a posição a ser calculada, sempre começa uma posição à frente do primeiro elemento da lista, ou do elemento da posição 0. Então começa na posição 1. Bom, depois que nós posicionamos
ou seja, a chave, nós verificamos se o primeiro elemento está em ordem com relação ao mesmo. Então nós verificamos se o primeiro elemento da lista, esse aqui, está em ordem em relação a esse aqui. No caso é falso. Né? No caso é falso, porque esse elemento aqui, o 7, o elemento 0, é maior do que o elemento 1. Então nós temos situação falsa. No passo 2, né, ele simplesmente copia o elemento 7 para a posição da chave. Obviamente ele guardou a chave em algum lugar, ele memorizou a chave para não perder. Mas ele copiou para cá e temporariamente nós temos esse valor duplicado aqui. Né, valor duplicado. No passo 3, ele pega o valor que ele memorizou da chave e coloca na posição 0. No passo 4, ele atualiza a posição da chave. Né? Então, se deslocou aqui a posição da chave a ser calculada. Ele guarda o valor que está lá, na chave A1, e verifica se o elemento à esquerda é menor. Se ele atualizou o valor da posição a ser calculada, ele reinicia a verificação dos elementos à esquerda a partir do primeiro elemento à esquerda da chave. Ele verifica, então, se o elemento à esquerda é menor do que a chave, no caso falso, certo? É maior do que 1, ou seja, a nossa chave é menor, a nossa chave deveria estar por aqui. No passo 5, verificado que é falso, ele copia o valor que ele achou uma posição à frente, exatamente a posição da chave. Copiou, e guarda, claro, logicamente que a chave está guardada. Ela fez essa cópia, mas a chave está guardada. No passo 6, ele verifica se o elemento mais à esquerda, ainda ele vai deslocando aqui à esquerda, verifica se o elemento mais à esquerda é menor do que a chave. 3 é menor do que 1, falso. Então, o que ele faz quando ele encontra isso? Desloca à direita. No passo 7, então, ele copia o valor da chave para o ponto onde ele parou a pesquisa dele dos elementos da lista esquerda. Então nós temos a lista esquerda nesse momento está ordenada, está em 137, e nós vamos continuar o nosso ordenamento por inserção. Ele atualiza o valor da chave e vai começar tudo de novo. Então, ele vai verificar se os elementos à esquerda, alguns desses elementos são maiores do que a chave, ou menores, como queira. Bom, então ele verifica se o elemento à esquerda, o 7, é maior do que a chave, é verdade. Né? Se isso acontece, o que ele faz? Copia o elemento à esquerda para a posição da chave. E assim continua. No passo 12, ele verifica se o outro elemento, mais à esquerda ainda, é maior que a chave. No caso, é falso. Então ele não faz nada. Né? Então ele simplesmente sabe que nessa posição é que ele tem que inserir o valor da chave. É por isso que o método chama-se inserção. Ele vai até o ponto onde aquele valor ainda é menor que a chave, ou ainda é maior que a chave, e insere a chave naquela posição. Bom, no passo 14, ele atualiza a posição da chave, esse é agora o elemento 5, o elemento cujo valor é 5, e ele vai recomeçar. Verifica se o elemento à esquerda é maior do que a chave, no passo 15, né? No caso, é verdade. Né? Então o que a gente faz? Desloca à direita, copia para a direita. No próximo passo, o que ele faz? Verifica se o elemento mais à esquerda, desculpa, o passo 18, vamos passar aqui, ele verifica se o elemento mais à esquerda é maior que a chave, falso. Então, ele encerrou a nossa busca, já que se ele não encontrou, se não tem mais elementos do lado direito da chave, e se ele já não tem mais elementos também, né, à esquerda, que sejam maiores do que a chave, então a lista está ordenada. E nós podemos ver agora o resultado disso no nosso programa número 40. Certo? Então, a moral da história é sempre essa. É ir mantendo a lista do lado esquerdo ordenada, e sempre que eu encontrar um elemento do lado direito, eu vou verificar em que posição da lista eu vou inserir. Uma vez que se eu descobrir que todo elemento que eu descobrir do lado esquerdo, eu faço com que essa lista seja deslocada à direita, para que abra espaço para que eu possa colocar o elemento da chave. Então vamos ver a execução do nosso programa. Temos aqui o nosso programa número 40, com algumas pequenas modificações para facilitar a nossa vida. A primeira modificação eu coloquei aqui novamente, como vocês viram lá no programa do jogo, coloquei de novo o pacote random, né?
e inicializo inicializando o gerador de números aleatórios. Para que isso? Para que a gente possa gerar aqui uma lista de números aleatórios que a gente possa ordenar depois. Então eu limpo o vídeo, como você já sabe, já conhece esse comando, e a seguir eu peço qual o número, tamanho da lista. Esse tamanho da lista será colocado na variável L. A seguir eu crio uma lista A, vazia, e vou gerar a lista a ser utilizada. Crio a variável I de controle do maço, botei o valor para 0, enquanto I for menor que L, que é o tamanho da lista, eu gero um número aleatório de 1 até L e coloco em X. Se X não está na lista, X nota em A, eu acrescento X à lista, para evitar que números repetidos gerados permaneçam na lista. Então, ao final dessa pequena rotina, a lista vai conter L elementos gerados de forma aleatória e não repetidos. Você poderia deixar a geração dos números repetidos, incluir números repetidos na lista, e o algoritmo vai funcionar também. E dessa forma você poderia até verificar o que eles chamam de estabilidade do algoritmo. Mais na frente eu vou explicar o que é estabilidade do algoritmo, mas nesse momento não interessa para a gente. Então o que interessa para a gente é ter uma lista de números não repetidos e não ordenada. É isso aqui que eu tenho após esse laço while aqui. Bom, eu imprimo um traço separador no vídeo, só para separar, imprimo lista original, imprimo a lista A, sem problema. Pego a hora atual, isso a gente fez no algoritmo passado, vocês já viram. A seguir eu aplico o algoritmo de inserção. Certo? Então é aqui exatamente isso. Esse aqui é a transcrição em Python daquele algoritmo que a gente acabou de estudar, a sequência. O que eu faço? Eu pego uma variável J, faço ela variar de 1 até o complemento de A, no caso aqui podia ser L também, não tem problema. Pego a minha chave e faço A em CJ, certo? Sem problema. Eu pego uma variável I e faço I em CJ menos 1, o I vai ser aquela variávelzinha que vai estar indicando o elemento exatamente à esquerda, para que eu possa testar I com a chave, comparar ele com a chave. Né? E aí eu faço um while dentro do for. O que tem esse while? Ele diz o seguinte: enquanto o AI for maior do que a chave, ou seja, se eu tiver um elemento à esquerda maior do que a chave, e esse I, que é a posição do I, for maior ou igual a 0, quer dizer, eu tenho essas duas condições têm que estar satisfeitas, né? Isso aqui no Python é importante, porque o Python aceita números negativos como índice das matrizes. Então eu faço o quê? Se isso acontecer, e enquanto isso acontece, eu simplesmente desloco os elementos da matriz para a direita. Significa fazer o quê? Significa atribuir ao A índice I mais 1 valor de A índice I. É só isso que eu faço. E em seguida, subtraio o valor de I. Por quê? Porque o I agora vai pegar o próximo elemento mais à esquerda. Então, eu tenho que subtrair de 1 para pegar o elemento próximo mais à esquerda. Ele vai fazer isso até o I chegar a 0. Sempre que ele encontrar um elemento mais à esquerda que seja inferior, que seja superior ao valor da chave, ele desloca esse elemento à direita para abrir espaço para inserir o elemento. E quando é que ele insere a chave? Ele insere a chave na posição, quando ele terminar o laço, ele insere a chave na posição A em si mais 1. E pronto, terminou o laço for também. E terminou o nosso algoritmo simplicíssimo, né? Algoritmo muito simples, implementado aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, apenas 6 linhas. Podia ser até menos, né? Podia até fazer uma simplificação em uma dessas linhas, usar um for aqui no lugar do while, para evitar essas inicializações de variáveis, né? Mas fica a seu critério aí. Ele pega em seguir uma variável fim e coloca o valor datetime now, agora, exatamente, a hora que ele terminou o algoritmo, distribui o valor fim, calcula a duração, fim, menos início, imprime a lista ordenada, A, e imprime o tempo, certo, conforme nós já estamos acostumados a ver. Então vamos executar o nosso algoritmo, vamos ver se ele funciona. Nesse caso ele pergunta apenas o tamanho da lista. Se eu só der 5, ele me gera a lista original. Essa lista original aqui, vocês podem ver aqui, ela foi gerada aleatoriamente, com o gerador de números aleatórios, números inteiros aleatórios, 2, 3, 5, 4, 3, 1. Ela está aqui, já nesse segundo caso aqui, ela está aqui já aplicado o algoritmo de ordenamento de inserção. E está aqui o tempo, que foi 0,7 milissegundos.
né, milissegundos. Então não chegou nem a 1 milissegundo, por sua vez, 1 milésimo de segundo. Não chegou nem a 1 milésimo de segundo tempo para ordenar essa lista aqui. Vamos ver se a gente consegue isso aí aumentando aqui. Vamos pegar aqui 100 elementos. Está aqui a lista original. Gerou para mim aleatoriamente. Começa com 62 e vai até o 95. Está aqui a lista original. Né? Ele ordenou essa lista de 100 números. Está aqui ela colocada ordenada. Né? Está aqui o tempo que ele levou, foram 3,7 milissegundos. Né? Então já um pouquinho maior, mas ainda o valor, ainda bem, né? Os computadores modernos são mais rápidos, ainda bem um valor muito baixo. Vamos pegar aqui um valor assim, 1000, né? Então, ele fez também em 180 milissegundos, foi um valor assim, 5000. Vamos ver quanto tempo ele faz, 5000, aí ele vai demorar um pouquinho mais, mas ainda tem uma coisa para trabalhar. Conseguiu finalizar em 4.200 milissegundos, que é 4,2 segundos. Então ele já chegou à casa dos segundos. Né? E assim por diante. Você fica livre para brincar com esse programinha e ver quanto tempo ele leva para ordenar uma lista gerada aleatoriamente. Você pode aumentar aqui para 10.000, por exemplo. Vou testar aqui com 10.000. E aí, só nos resta aguardar. É isso aí. É isso aí. Então você teve aí, tudo foi executado em 17.000 milissegundos, ou seja, 17 segundos foi o tempo que nós precisamos com esse algoritmo para imprimir ou ordenar uma lista com 10.000 elementos gerados aleatoriamente. Isso aqui vai ser usado depois para comparar, né, os nossos diversos métodos de ordenamento. O nosso próximo método de ordenamento é o ordenamento por borbulhamento. Trata-se de um método muito simples e a ideia inicial é comparar os elementos 2 a 2 da lista. Se estiverem fora de ordem, ordená-los, esses dois elementos comparados. Repetir essa mesma operação até que não haja mais elementos a perguntar. Então vamos ver como isso acontece. Passo 1. Primeiro nós vamos comparar os dois primeiros elementos. Então, dada a lista não ordenada, vamos comparar o elemento 7 com o elemento 3. Fazendo essa comparação, nós verificamos que eles estão na ordem errada. O 7 está antes do 3. Nós queremos colocar uma ordem certa. No segundo passo, passo 2, nós nos permutamos. O 3 passa para cá, o 7 para cá, e nós começamos então a ordenar a nossa lista. No passo seguinte, nós comparamos os dois próximos. O próximo elemento 7 e o elemento 1. No passo seguinte, nós nos permutamos, porque eles estão fora de ordem. No passo seguinte, nós comparamos os dois próximos elementos. Permutamos esses elementos que estão fora de ordem. Comparamos os dois próximos elementos no passo 7. Permutamos porque eles estão fora de ordem. Reiniciamos. Comparamos os dois próximos elementos, no caso o primeiro e o segundo, ou o elemento 0 e o elemento 1, verificamos que estão fora de ordem. São devidamente permutados. Comparamos os dois próximos e verificamos que eles estão na ordem correta. Comparamos os dois próximos, verificamos que estão na ordem correta. Comparamos os dois próximos e verificamos que estão na ordem correta. Reiniciamos. Comparamos os dois próximos, comparamos os dois próximos, comparamos os dois próximos e os dois próximos. Como não houve mais permutação, então nosso algoritmo chegou ao final e aí a gente tem a lista ordenada como resultado desse algoritmo. Então, nós temos aqui o nosso algoritmo de classificação por borbulhamento. Então,
tenho aqui os imports de sempre, inclusive o import do random para gerar os números randômicos da lista que nós vamos testar. Limpamos o vídeo, inicializamos o gerador de números aleatórios, pedimos para ser fornecido pelo teclado o tamanho da lista, isso é colocado na variável L, criamos a variável lista A vazia, inicializamos a variável I para controle de um laço, e nesse laço, quanto I for menor do que L, geramos um número aleatório e colocamos em X. Se o X não está na lista A original, e nós introduzimos esse I na lista. Igual aí mais um para um dia esse laço acabar. Passando desse laço, nós temos aí a lista de entrada já prontinha para ser ordenada. Vamos imprimi-la, imprime a lista original, que é A. Depois eu crio uma variável, cujo nome é permis, eu vou colocar nela o valor true. Ela vai me controlar se ocorreu permutações ou não em cada uma das passadas. Bom, marco a hora de início do meu tempo para começar a calcular, porque eu vou entrar na função ou na parte do programa que faz as permutações. Então, while permis é true inicialmente, né? Permis. Então, esse laço aqui teoricamente seria um laço infinito, mas não é, porque o valor de permis muda aqui dentro. A primeira coisa que ele faz quando entra no laço é mudar o valor de permis para false. Então, esse laço aqui vai, se o valor de permis não for mudado mais na frente, ele só vai ser executado uma vez. Então, vamos lá. Para ir em range, len de A-1, quer dizer, eu vou fazer uma variável I variar de 0 até o comprimento de A-1. E texto. Se A em si maior do que A em si mais 1, o que eu faço? Se A em si é maior do que A em si mais 1, eles estão fora de ordem. O A em si tem que ser menor do que o A em si mais 1. Se isso aqui acontecer, o que eu faço? Eu coloco no A em si o A em si mais 1 e coloco no A em si mais 1 o A em si. Troquei, né? Sem precisar de variáveis auxiliares. No Python isso é permitido com essas atribuições múltiplas aqui. Em outras linguagens de programação, você tem que usar uma variável temporária para guardar o valor de A em si, atribuir a em si o valor de A em si mais 1 e atribuir o valor de A em si mais 1 e atribuir ao valor da variável A em si mais 1 o valor da temporária. Bom, se isso aconteceu, é porque houve permutação. Então, permis igual a true. E ele volta para começar o laço, testa se o laço ainda é verdade, ele continua. E ele faz isso aqui até que em uma das passadas, dentro desse laço, essa variável não seja alterada. Se essa variável não for alterada em uma dessas passadas, significa que ele volta para recomeçar o laço com o valor de permis false. E isso acontecendo, ele encerra o laço. Encerra o laço, ele calcula a hora em que ele terminou, calcula a duração, imprime um traço, imprime a palavra ordenada, imprime a lista A, já ordenada, imprime um traço e imprime o tempo. É isso aí. Terminamos o estudo do nosso programa. Agora vamos executar. Digita o tamanho da lista, vamos colocar aqui 5. E está aí, fez em 0,7 milissegundos. O borbulhamento é um método não muito eficiente, então ele pode demorar um certo tempo para fazer listas grandes. Vamos tentar aqui botar uma lista de 1000 números aqui, vamos tentar aqui. Vamos ver, ele levou, né? Vamos aumentar isso aqui para 5000 números, 5000, vamos ver o tempo que isso aí vai dar. Guardando ainda. Ele gerou apenas a lista original, ainda não gerou a lista ordenada. Pronto. Saiu a lista ordenada e agora nós temos que foi feito em 14 segundos. Ok? Então cada minuto foi feito em 14 segundos, é um tempo alto ainda. Mas nós vamos ver comparado com outras técnicas. Uma outra técnica que nós vamos ver agora no nosso estudo é a técnica chamada Quicksort. Então, a ideia do Quicksort é dividir a lista ao meio, passar todos os elementos menores do que o elemento do meio para a esquerda e todos os maiores para a direita. A seguir, nós chamamos recursivamente a função para ordenar a lista direita, depois para ordenar a lista esquerda, em seguida concatenamos as duas com também o elemento do meio. O caso básico, nesse caso, é para a lista vazia, que retorna ela mesma. Agora, no passo 1,
nós calculamos a posição do meio. Para n igual a 5 elementos, e é o nosso caso aqui, a posição do meio é 2, cujo elemento é 4. Então, a posição do meio é 2, o elemento é 4. O que nós fazemos com isso? No passo 2, nós criamos duas listas. Uma lista esquerda que eu chamei de L, e uma lista direita que eu chamei de R. No passo 3, então, eu preencho a minha lista L com os valores que sejam menores do que 4, retirados da lista A. No passo 4, eu preencho a minha lista R com os valores maiores que 4 retirados de A. Com os valores maiores que 4 retirados de A. No passo 5, eu, ordenando a minha lista L, ordenando a minha lista R, eu apenas concateno a minha lista L', que é a L ordenada, mais o meu elemento 4, mais a minha lista R', que é R ordenada. Essa é a solução. Minha nova A, né, vai ser esse aqui ordenado. É assim que funciona. Você viu como a recursão simplifica as coisas? Basta que eu chame recursivamente a função quicksort para que ela me faça a mesma coisa que eu fiz no alto nível, ela vai fazer nas sublistas e nas sublistas e assim por diante. Vamos ver isso aí no nosso programa 42. Então nós temos aqui o nosso programa 42, que nós vamos introduzir umas pequenas novidades. A primeira novidade é que a nossa função de classificação era definida em uma função. Então, como ela vai ser chamada recursivamente, então ela precisa ser definida em uma função para que possa ser chamada. Então, antes de mais nada, né, eu faço os imports sempre, importo o datetime, importo o random que eu vou usar e inicializo o meu gerador de números aleatórios. Limpo o vídeo e aqui tem a definição da minha função quicksort. O que faz a minha função quicksort? Cria a lista L vazia, cria a lista R vazia. A minha função quicksort ela recebe como argumento uma lista. Bom, se o comprimento da lista for menor ou igual a 1, é o caso básico. Eu retorno ela mesma, sem problemas. Se ela não retornou, quer dizer, não terminou a função aqui mesmo, ela vai para frente, então não estamos no caso básico, estamos no caso mais avançado. O próximo passo é calcular qual é o elemento do meio. O elemento do meio, que eu chamei aqui de chave, será retirado da lista na posição comprimento da lista dividido por 2. Aqui você poderia botar comprimento dividido por 2 menos 1, não importa, pode botar menos 2, não interessa, se estiver um pouquinho à frente ou um pouquinho atrás, não vai fazer diferença para o quicksort. Então, fazendo o invariar na lista, eu vou pegar todos os elementos, ou seja, todos os is que são menores do que a chave, e vou acrescentar na lista da esquerda. Eu vou pegar todos os is que são maiores do que a chave e vou acrescentar a lista da direita, a lista R e a lista R. E finalmente vamos finalizar a nossa função quicksort chamando recursivamente o quicksort para ordenar separadamente a lista L, para ordenar separadamente a lista R e para concatenar o resultado do ordenamento da lista R mais a chave mais o resultado do ordenamento da lista R. Função recursiva definida, muito simples, pequena e eficiente, extremamente rápida. Vamos ver. Aqui nós vamos começar o programa propriamente dito, né? Aqui tem outra novidade. Eu coloquei uma variável aqui para controlar o tempo com que ele vai gerar a nossa série, a nossa lista de trabalho. Então eu marco o tempo aqui de início, pergunto qual é o tamanho da lista, né? Aqui nós devemos fazer uma pequena modificação. Esse comandinho aqui ele deve estar aqui embaixo. Então vamos modificar aqui para que esse comando tem que ficar aqui embaixo. Ele vai me medir o tempo exatamente antes de começar a gerar a lista. Vou tirar isso daqui. Pronto, então a entrada de dados. Ele pede o tamanho da lista, digita o tamanho da lista, ele coloca isso em L, cria uma lista vazia que é A, atribui uma variável I igual a 0, marca o tempo. Enquanto o I for menor do que L, ele calcula o número randômico, pega esse número, adiciona a lista A, se não já estiver lá. Atribui igual a I mais 1 e caiu fora do nosso laço. Quando ele cai fora do nosso laço, aqui é comentários, cai fora do nosso laço, a gente calcula o tempo que ele gerou dentro desse laço.
ou seja, ele grava a hora agora, calcula a diferença, né, e vai para a próxima etapa. A próxima etapa é marcar a hora de novo, início, chamar a função quicksort, passando para ela a lista A, e quando ela voltar, calcular novamente o tempo e fazer a duração. Então nós temos duas durações aqui, a duração do tempo que foi gerada a série e a duração do tempo que o programa passou executando o quicksort. E aqui você vai imprimir os resultados. Imprime um traço, imprime a lista adicional, imprime outro traço, imprime a lista ordenada, imprime a lista ordenada e imprime o tempo para um caso, imprime o tempo para outro caso. Vamos ver o funcionamento. Então imagine uma lista de 20 elementos. Está aí a original gerada por números aleatórios. Está aí a ordenada. Então ele levou 0,18 milissegundos para fazer o quicksort e gerou 1,3 milissegundos para gerar a lista. Observe que ele está levando mais tempo para gerar a lista do que propriamente para classificar. Isso se deve ao algoritmo random que vai calcular os números aleatórios. Então o algoritmo que calcula os números aleatórios está sendo, de certa forma, atrasando a geração da lista e está fazendo com que isso leve mais tempo do que o quicksort, que é uma função bastante rápida. Vamos ver aqui, né, para número maior de elementos. Será que ele faz em 1000 elementos? Quanto tempo ele faz? Então, vamos ver aqui. Olha só, para 1000 elementos levou 6,2 milissegundos, quer dizer, está longe de 1 segundo ainda. Enquanto que para gerar a lista ele já levou 147 milissegundos, que é um tempo bem superior ao... Vamos pegar aqui para números maiores, 10.000, por exemplo. Vamos ver como é que vai dar, isso vai demorar um pouquinho a mais. Mas normalmente esse pouquinho a mais se deve mais ao tempo necessário para gerar a lista do que propriamente para fazer o quicksort, que é um algoritmo muito rápido. Esse é um dos exemplos que a recursão torna a execução bem mais rápida do que se fosse executado por um método interativo. Então nós temos aqui, para fazer o quicksort, ele levou 82 milissegundos, enquanto que para gerar a série, ele levou 22 segundos para gerar esses 10.000 elementos, gerar uma série com 10.000 elementos. É isso aí. Então, será que nós poderíamos fazer assim, tipo, para 1 milhão de números? Né? Para 1 milhão, como vocês estão vendo aí, como as coisas estão indo, só o tempo de gerar essa série vai estragar o nosso algoritmo. Então vamos ter que fazer uma pequena modificação dele aqui para ver se a gente pode gerar 1 milhão de números aqui, né? Aqui nós estamos no programa 42. Então vamos mudar aqui um pouquinho a geração da série para que a gente possa trabalhar com números muito grandes para gerar uma série de 1 milhão. Então vamos comentar essas linhas aqui para acabar com a geração de números random, né? Vamos fazer isso aqui no comentário e vamos tirar essa linha aqui. Então, o que eu estou fazendo? O meu laço está simplesmente atribuindo ao A, inserindo em A o I, que é gerado nesse laço aqui, né? O L menos I. Então ele vai gerar uma lista de números na ordem inversa. Então ele vai pegar 10 milhões de números, vai começar a gerar a partir do 10 milhões e vai gerar o 9.999.999 até o 0. Né? Ele vai gerar na ordem inversa. Vai colocar isso tudo na matriz A. E aí nós ganhamos um bom tempo aqui, né? Tiramos um bom tempo. Você vê quando as coisas começam a aumentar em escala, a preocupação com o algoritmo tem que ser maior, porque pode interferir no funcionamento do programa. Então vamos pegar aqui 42 e vamos colocar aqui 1 milhão de uma lista de tamanho de 1 milhão. Então é lógico que aí vai demorar um tempinho, né? Então vamos aguardar aqui em tempo real a geração dessa lista, a impressão dela ordenada. Então, para ordená-la, ele levou 8.451 milissegundos, 8 segundos. Então, para ordenar uma lista de 1 milhão de elementos, o algoritmo de quicksort leva apenas 8 segundos nessa máquina que nós estamos utilizando aqui. E para gerar a lista, levou esses 45, no caso, milissegundos, quer dizer, apenas atribuir. Então a operação de atribuição, se a inicial a lista é uma atribuição de custo muito baixo.
Então, se nós queremos testar com 20, 30 milhões, fica a seu critério, sabendo que você tem que ter uma máquina mais ou menos nesse estilo aqui. Alguém já fez essa pesquisa para a gente na internet, né? Vamos ver aqui se a gente encontra alguém que já andou estudando a velocidade com que isso funciona. Nós temos aqui né, uma tabelinha que mostra que para um PC Dell 2.2 GHz com 1 GB de memória, né, para o Quicksort, então para uma entrada de 200 mil unidades, 200 mil, quer dizer, uma lista de 200 mil, nós testamos aqui com 1 milhão, né? Para 200 mil ele leva 0,9 segundos, para 400 mil ele gera 2,2 segundos, e para 1 milhão, que foi o que nós testamos aqui, ele levou nessa máquina aqui 5,8 segundos, né? 5,8 segundos. Para 2 milhões ele levou 13 segundos, para 4 milhões ele levou 31 segundos. Se vocês lembram aqui quanto é que nós levamos, vamos ver aqui, nós levamos 8,4 segundos. Então, nós levamos um tempinho a mais do que esse teste que ele fez aqui. Olha, lembrando que nós estamos, que isso depende da série, né? Então, obviamente, a gente não sabe qual foi a série que ele usou aqui. Provavelmente ele usou uma série de números, provavelmente ele usou uma série de números randômicos, né? Nós não usamos uma série de números randômicos porque a geração da série já ia custar bastante para a gente. Nós pegamos uma série totalmente invertida, então seria a série inversa. Então isso aí influencia, a forma como os números estão dispostos influencia no tempo que se leva, de 5 para 8 segundos também não é uma distância muito grande. Outra coisa também nós estamos com máquinas semelhantes, então se ele estava com um Dell de 2.2 GHz, aqui é um Intel de 2.2 GHz com 1 GB de RAM, a nossa máquina aqui, como vocês vão poder ver, né? A nossa máquina aqui é um processador de 2.4, quer dizer, quase igual ao outro, em termos de clock, né? E com 4 GB de RAM, embora nós tenhamos um núcleo duplo, né? Mas é uma máquina semelhante àquela que foi feita os testes na internet e deu resultados também semelhantes. No caso, os resultados de 6 segundos praticamente, 5,8 segundos, para 8,4 segundos. É isso aí, e fica a seu critério aí, fica a sua vontade de fazer mais testes com o algoritmo do Quicksort. Terminado então esses estudos, nós temos mais um método que é o MergeSort, muito parecido com o Quicksort, mas a diferença é que ele não faz, ele separa as duas listas. Caso eu tenha uma lista original como aquela que nós estamos trabalhando, ele separa em duas também, mas ele não pega elemento do meio, ele simplesmente realmente corta as duas listas. Vamos ver aqui como é que seria a nossa lista. Nossa lista é 7, 4, 3, 1, 5. Então ele quebra a lista em duas, que são compostos, dois pedaços da lista, né? Ele não tira o elemento do meio. Então ele pega os dois pedaços da lista, um com 7, 4, outro com 3, 1, 5, vamos ver aqui. 7, 4 e o outro é 3, 1, 5. E chama o próprio algoritmo MergeSort recursivamente para ordenar a essa lista aqui, ordenar essa lista aqui. E depois que ele tem isso aqui, obviamente que não dá para concatenar. Por que não dá? Porque pode ser que o elemento maior dessa lista aqui, os maiores elementos dessa lista, sejam maiores do que o elemento menor dessa lista. Então não dá para simplesmente concatenar. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que intercalar as duas listas. Então eu tenho que pegar o menor da primeira, né, colocar aqui, pego outro da primeira, coloco aqui, pego outro da segunda, coloco aqui. Então eu vou misturando, fazendo merge, ou seja, misturando as duas listas para que eu possa ter a lista final. Com certeza, se eu intercalar corretamente, a minha lista final estará intercalada corretamente. Fica como exercício para você fazer. É muito simples, muito fácil, não tem dificuldade, bem semelhante ao Quicksort, só que tem que ter a preocupação nessa casa. Um outro, o ShellSort, ele funciona da seguinte forma, que isso aqui é mais um exercício para você, não vamos implementar aqui, podemos pedir na prova. Então, outro, dada uma lista, você tem uma lista qualquer aqui, você agrupa na forma de uma matriz, digamos,
com um número de colunas inferior ao tamanho da lista. Então, imaginamos que nós agrupamos ela aqui com 7 colunas. Se nós partirmos aqui em grupos de 7, nós vamos ter algo desse tipo. Depois nós ordenamos as colunas, né? Então, essa primeira coluna nós ordenamos a segunda coluna, ordenamos a terceira coluna. Isso aqui é uma forma de ver, você pode visualizar isso aqui de outra forma. Você pode ver os grupos divididos alternadamente, depende, eu estou desenhando aqui para tentar facilitar a compreensão. Então, você ordena as colunas. Bom, está ordenado. Se você colocar isso aqui em linha de novo, você vai ver que ainda não está 100% ordenado. Mas você, o que faz? Na próxima iteração, você reduz ainda mais o número de colunas. E ordena de novo. Reduz ainda mais e ordena até chegar em uma coluna só. Quando chegar em uma coluna só, você terminou o algoritmo já está classificado, já pode pegar os elementos em uma linha só que eles estão ordenados. Fica para você fazer isso e comparar com os outros, né, os outros algoritmos. Ok? Só temos isso? Né? Isso aí que você tem que falar de ordenamento? Não, senhor. Nós temos aqui inúmeros outros algoritmos. Um tal de shaker sort, que é um borbulhamento bidirecional, também chamado de cocktail sort. Tem o heap sort, que usa um heap, nós vamos ver mais na frente o que é um heap. Se der tempo no nosso curso, nós vamos ver o que é um heap. E o heap sort utiliza uma estrutura de dados chamada heap. E talvez a gente ainda veja isso. Múltiplo heap sort, que é uma variante do heap sort. O quicksort com triplo particionamento, nós usamos normalmente com duplo particionamento. Variante de quicksort pode fazer o consort, que apresenta melhorias ao bubble e ao kick e implementa um algoritmo chamado consort. O random sort, que é uma variação da inserção, e outros. Odd even sort, flash, intro sort, library sort, patient sort, tree sort, strand, bait sort, bucket, board sort, counting, pigeonhole, e aí infinidade de nomes de métodos. Todo dia alguém está criando aí algum método novo. Se você tiver acesso às bibliotecas do I3.0 da ACN, você pode ir lá consultar, ou mesmo vai na internet e procura na Wikipedia ou em outra fonte qualquer, procura aí que muitos desses métodos estão lá descritos e implementados. Um exercício inicial para você desopilar. Lembra que o merge sort utiliza duas listas concatenadas, quer dizer, concatenadas não é concatenadas, lembre-se que o merge sort utiliza duas listas intercaladas. Então, pegue duas listas não ordenadas, A e B, e faça um programa que crie uma lista C que ao mesmo tempo ordene e intercale as duas listas, na forma iterativa, nada de utilizar recursividade. Esse é um exercício que pode cair na prova. Então, vamos lá, fica para vocês fazerem essa aí. E você já tem conhecimento para isso. Bom, quando nós rodamos aqui o quicksort, nós verificamos o tempo que ele levava para fazer isso. Isso significa que eu estou fazendo múltipla análise do algoritmo. Estou analisando o tempo que ele está levando nessa máquina, nessas condições específicas. Então, a análise de algoritmos é uma área de estudo, né, da ciência da computação, cujo objetivo é determinar quanto espaço de memória será necessário para a execução de um algoritmo e quanto tempo o mesmo levará para ser executado. Esses dois valores, espaço, memória e tempo, são medidos em forma de complexidade. Então, a palavra que se usa para medir isso aí, são as métricas relacionadas ao tamanho da entrada, são a complexidade. Normalmente, esses valores são dados em função do tamanho da entrada. Então, se nós temos o tamanho da lista, nós podemos saber uma aproximação estimativa do tempo que aí vai levar isso. Bom, a complexidade de tempo tem a ver com o número de passos do algoritmo, que é proporcional ao tempo. Quer dizer, quanto maior o número de passos que o algoritmo vai executar, mais tempo ele vai demorar para solucionar um problema. Considerando que um passo, uma operação do computador é feita em tempo conhecido, uma operação de soma, uma operação de multiplicação ou um swap, um deslocamento é feito em tempo conhecido, quer dizer, o computador, esse tempo pode ser medido. Então, se você souber o número de passos do algoritmo, você poderá ter uma estimativa do tempo que ele leva para se executar. Bom, e a complexidade de espaço, que é o número de unidades de memória que você precisaria para executar, né, ou algo em torno disso. Existem notações, tipo assim, técnicas que você utiliza e que representa isso através de notações. Uma delas é a notação Big O, uma notação que você usa para falar da complexidade dos seus algoritmos. Existem outras, como a notação ômega, Big Ômega, não sei o que, teta, etc, etc. Na notação Big O, por exemplo, nós dizemos que o número de passos para executar uma pesquisa binária é proporcional ao logaritmo do comprimento da lista de entrada. Na notação Big O, obviamente, dizemos que
que sua complexidade de tempo, ou seja, é da ordem de log de n. Então essa é a forma como eu digo que o tempo que eu vou executar o meu algoritmo, no caso na pesquisa binária, ela é proporcional ao log do tamanho da entrada. Então é isso, a notação de Biot diz isso. Existem técnicas para você calcular isso aí. Bom, isso aí faz parte da disciplina análise de algoritmos, que não é nosso caso aqui. Nosso caso é apenas estudar como fazer os algoritmos. Em outra disciplina, mais na frente, vocês verão como fazer a análise dos algoritmos. Mas, como assim, informação inicial, curiosidade, nós temos aí as estimativas dos principais algoritmos de sorte, né, de ordenamento. Então vocês veem que os piores são aqueles que são da ordem de n a 2. Quer dizer, então, eles aumentam exponencialmente. Se você tiver uma entrada de 2 elementos, o tempo é proporcional a 4, mas se você tiver 10 elementos, né, isso aí vai ser proporcional a 100. Se você tiver 1000 elementos, vai ser proporcional a 1 milhão. Então isso é exponencial, isso cresce exponencialmente. Então isso vai dando um tempo muito grande. A partir de um certo tamanho de amostra, é inviável usar, por exemplo, o Bubble Sort, o Selection ou o Insertion Sort. Os três são algoritmos ruins. Outros algoritmos são melhores, né? Então você tem aqui como pesquisa binária, o VipSort, o QuickSort. O QuickSort está aqui, vocês viram que ele é razoável. Apenas no pior caso que ele dá exponencial, mas dizem os autores que é mais fácil cair um raio na sua cabeça do que você encontrar o problema em que vai ter o pior caso. Os casos são a forma como os elementos iniciais são arranjados. Então, por exemplo, no algoritmo de inserção, o pior caso é quando os elementos estão totalmente na ordem inversa, que é exatamente essa forma que a gente fez no último teste que a gente fez com o QuickSort. A gente pegou os elementos todos na ordem inversa. Então esse é o pior caso para o algoritmo de inserção. Então para cada caso tem uma forma aí de algoritmo do pior caso, né? Então o melhor caso é quando só falta um elemento para ordenar. Pronto, esse é o melhor caso. O pior caso você tem variantes de acordo com o algoritmo. E esses números aí dessa coluna aqui representam, né, para o caso médio, né, para a média dos casos aí, que são números gerados aleatoriamente. Então, para números gerados aleatoriamente, você tem essa média aqui de complexidade. Bom, agora um exercício de fixação final seria você implementar o seguinte algoritmo. Primeiro, crie 3 ou mais funções, uma para cada método de ordenamento que você deseja testar. Pode ser bolha, kick, shell, sort, inserção, qualquer 3 ou 4 métodos que você queira testar. A seguir você repita para o igual, por exemplo, 500, 100, 500, 1000, 1500, essa série de números aqui. Isso aqui vai representar o tamanho da minha amostra, né? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou gerar uma série de lista de números aleatórios do tamanho i, né? Ou seja, o i hora 100, hora 500, hora 1000. Okay? Depois eu vou pegar e ordenar essa série gerada no passo 2.1, chamando as funções que você criou aqui no passo 1. Então eu vou para cada tamanho de série, eu gero uma série aleatória, ordeno cada uma delas por um desses métodos e guardo os tempos. Os tempos usados para cada operação de ordenamento. Quando eu terminar tudo isso, eu crio uma tabela conforme esse modelo abaixo. Eu vou colocando aqui o tamanho da amostra, na primeira coluna. Na segunda coluna eu coloco o método A, na terceira coluna eu coloco o método B, na terceira coluna eu coloco o método C, o método D, e coloco aqui, nesses índices aqui, exatamente os tempos que eu obtive em cada um deles. Então o TX e X são os tempos levados a cada operação e acabou. Bom, com os dados que você vai para essa tabela aqui, você pode também criar um gráfico XY, gráfico cartesiano, onde o eixo dos Y seja exatamente o tempo, né, que cada um desse algoritmo levou, e o eixo X seja o tamanho da amostra. Então o eixo Y é o tempo, o eixo X é o tamanho da amostra, e você vai fazer uma reta para o método A, uma reta para o método B, uma reta para o método C, uma reta para o método D, comparando. Você vai ver que uma reta vai fazer são ficar ligeiramente deslocadas umas em relação às outras. Cada uma delas vai ter uma figura diferente, uma representando uma linha reta, outra representando uma parábola, alguma coisa assim. Experimente, você vai ver que
o resultado vai ser super interessante. É isso aí. Acabamos a aula número 7 dentro do tempo.